Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Vamos hoje para mais um podcast na nossa Escola Bíblica Dominical com a lição Examinai as Escrituras. E hoje estamos na lição de número 12. E conta aqui com a presença, também aqui fazendo parte da nossa diretoria da Escola Bíblica, Aurino Júnior. Paz, Aurino, Deus te abençoe, meu irmão. Graça e paz a todos, amém, Estamos aqui mais uma vez, iniciando mais uma lição, Estamos aí já na lição número 12, Restam poucas lições, Já andamos bastante, Aurino? Isso, essa revista aqui é muito rica, em conteúdo e aprendizado. Vamos para mais uma, Vamos para mais uma, com certeza. Pois bem, meus irmãos, então, lição 12 tem por título Meu Tempo Diário com a Bíblia. E aí eu já chamo a atenção para que você, professor, já manda um WhatsApp para o grupo lá da sua sala, para que seus alunos já façam a leitura antes da Escola Bíblica Dominical, porque existe aqui um questionário, uma autoavaliação, para que cada um consiga aqui se perceber como é que está a sua realidade com o seu tempo diário com a Bíblia. E essa reflexão é muito importante. E a minha oração é que a gente consiga melhorar, nos nossos aspectos, baseado nessa autoavaliação que nós vamos fazer. Então, vamos para o versículo-chave, o salmista aqui, no Salmo 119, em 97, ele diz assim: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Bem, meus amados irmãos, o salmista nesse contexto aqui, Júnior, não tinha ainda o Novo Testamento. Então, a palavra de Deus que estava sendo revelada, que eles utilizavam, era a lei, a lei dada por Moisés ao povo de Israel. Então, esse era o instrumento, que era o alimento para aquele povo. Por isso que ele fala desse aspecto da lei, nesse contexto. E o desafio, Júnior, é fazermos com que nossa comunidade, da mesma forma como o salmista, também possa amar a palavra do Senhor, colocando hoje para os nossos dias, porque ela, como o Pedro fala, é o alimento para a nossa vida. Não é verdade, Júnior? Exato, esse ato de amar a lei do Senhor, pelo fato de amar, que a gente medita todo dia, Então, primeiro, a gente expressa o amor que a gente tem para que a gente possa aprender da parte do Senhor. Então, esse meu tempo diário é muito importante, Fala sobre o tempo que a gente reserva no devocional, o tempo do nosso dia, para dedicar às Escrituras, a palavra de Deus. E aí eu já chego na introdução, já vou para a introdução. Perfeito, Júnior. Como ele já inicia fazendo um paralelo, duas coisas antagônicas, que é a Bíblia e o pecado. Ou você estará próximo da Bíblia ou próximo do pecado. Este livro te afastará do pecado, o pecado te afastará desse livro. Então, há um contraste, o contraste da luz e as trevas, a vida e a morte, a paz e a ira de Deus. Então, esse é o amor que o salmista tem. Ou você amará a palavra do Senhor, ou amará o pecado. Então, esse versículo, ele nos mostra isso. Então, o autor também diz, ou nós vivemos na palavra, estamos nos conformando à imagem de Cristo, ou tomando a forma do mundo. Então, ou uma coisa ou outra, não tem meio termo. Não tem meio termo. Isso é verdade. Eu lembro que há 2 domingos atrás, o pastor na sua pregação colocava esse aspecto, que a gente não pode brincar de ser crente. Não existe meio termo para o cristão. Ou você é um verdadeiro cristão ou você não é. E esse é o desafio que nós temos para que possamos nos autoavaliar, olhar
o que precisamos melhorar e, sobretudo, colocar isso em prática, né? Essa frase, né, é do pregador congregacional Jonathan Edwards, que ele compartilha esse pensamento, né? Então, a Bíblia possibilita com que estejamos juntos de Cristo. E uma coisa que é interessante, eu estava vendo, foi publicado recentemente uma pesquisa pela Universidade de Tel Aviv. Na verdade, não é tão recente, né? Porque já faz cerca de 10 anos. Mas aí já mostra o cenário, né? Essa pesquisa era com o público dos americanos, eram cerca de 40 mil pessoas, e a pergunta era justamente essa, assim, qual era o hábito que você tem da leitura da Bíblia? E essa pesquisa levantou alguns indícios e hipóteses importantes, assim, e algumas certezas também. A certeza é que 4 vezes mais as pessoas que liam a Bíblia tinham propensão de evitar comportamentos mundanos, comportamentos que levavam esses homens a pecar. Ou seja, se a pesquisa mostrava essas pessoas que tinham maior hábito de ler a Bíblia de forma cotidiana, tinham a menor incidência em índice de pecado. E outros aspectos que a leitura cotidiana da Bíblia levantou é que reduzia alguns índices importantes. Por exemplo, índice de sentimento de solidão, né? E a palavra de Deus é o conforto para a nossa alma. Então, quando eu leio a palavra do Senhor, é o Senhor falando comigo. Então, ele vai preencher o vazio que nada vai ser preenchido a não ser a luz de Cristo. Então, sentimentos relacionados à raiva, à amargura, problemas relacionados ao vício, todos esses índices para as pessoas que têm um hábito da leitura da palavra, eles reduziam. E um comportamento que aumentava em cerca de 260% era a ação de compartilhar a fé. Veja que coisa interessante, né? Então, aqueles que amam a palavra, têm ela no seu cotidiano, naturalmente ele quer compartilhar. Ele quer exercer o princípio do ide, compartilhar para que outras pessoas, da mesma forma que foi alimentado, que foi nutrido, que foi cuidado pela palavra com a qual ele está lendo, possa também receber esse conforto. E isso é muito interessante. E isso está sendo evidenciado na pesquisa. Isso é o poder, né, da palavra de Deus, né? Então, poder. Como você falou, né, já é tão difícil ter um hábito de leitura, né, quem dirá um hábito devocional, né, que ele requer ainda um pouco mais, né? Um compromisso maior. Isso. Então, o autor ele fala aqui sobre isso, né? É o livro que é mais lido, mais levado à igreja, mais vendido, mas não é estudado. Então, mas não é estudado. O cristão, muitas vezes, se utiliza de algumas desculpas, né? Ele cita aqui, não tem tempo, não é relevante, é enfadonho, né? Então, muita gente prefere se acomodar, né? Prefere viver uma vida cristã cheia de dúvidas, né? Sem conhecer as doutrinas fundamentais, sem conhecer assuntos relevantes como sacramento, né? Então, essas coisas não têm incomodado as pessoas, né? O fato de você não conhecer, de você ter dúvida e precisar tirar essa dúvida. Então, como se não fosse necessário para o cristão saber. Nós vemos que é importantíssimo essa busca, né? essa fome e sede, né, pela palavra, como a gente viu nas lições anteriores, né? Então, a igreja, eu creio que precisa acordar nesse sentido, né? A igreja de uma forma geral, para que se dê a relevância que as escrituras têm na vida do cristão. É verdade. Muito bem. E aí, essa lição, diferente de todas as outras, Júnior, tem um aspecto importante. A partir da introdução, ele vem para que o aluno faça uma autoavaliação. Então, caso você, na sua sala, os alunos não tenham feito essa avaliação, reserve aí 5 minutos. É rapidinho, são poucas perguntas. E aí, a ideia é que esse aluno possa fazer uma autoavaliação e você tenha essa possibilidade de discutir, né? Como estamos em comunidade e a nossa meta é um ajudar o outro,
né? Compartilhe com os seus alunos, né? Que eles possam ser verdadeiros para que a gente possa se ajudar. Então, se eu não tenho um hábito de ler diariamente, que eu coloque aqui, ó, eu leio raramente, ou eu leio nunca, para que a gente possa entender, né? Primeiro, quando a gente tem essa capacidade de se colocar num papel, esse entendimento já é um ganho. Porque quando eu fiz essa avaliação, eu disse, ô Senhor, tem misericórdia de mim, né? Como eu preciso melhorar cada dia mais. A gente acha que está no nível, mas quando a gente faz uma autoavaliação, a gente percebe que pode melhorar mais. E a graça de Cristo nos ajuda nesse propósito, né? Para que possamos melhorar. E esse é o propósito que nós, enquanto professores da Escola Bíblica Dominical, temos: fortalecer os nossos alunos para que eles possam amar. O compromisso que a gente tem é muito sério, né? Porque a gente está aí diretamente educando, sendo esse porta-voz para que os nossos alunos possam crescer espiritualmente. Júlio, com relação ao questionário, você tem alguma observação ou a gente pode partir para o primeiro tópico? Esse questionário, como você falou, ele é importantíssimo, né? É bom realmente lembrar os alunos, olha, gente, responda o questionário para a gente poder discutir em sala, porque é um confronto, né? É um confronto, porque é aquela coisa, se a gente tem a palavra de Deus como importante na nossa vida, então, qual o tempo que eu reservo para ela? Então, isso é o que vai dizer o quão importante ela é na nossa vida. Então, se a gente não tem esse hábito, não tem esse costume, não tem esse desejo de reservar um tempo, de buscar a palavra do Senhor, né? Às vezes, por conta da correria, você precisa sair uma coisa, mas você sente aquela falta, né, de buscar, da leitura. Então, é importante esse confronto para que cada um olhe para si e veja onde é que ele está, né, a maneira que ele deve fazer para sair do estado de inanição, né, no estado parado. Eu acho que é importantíssimo aí essa discussão em sala de aula sobre esses pontos. Muito bom. Já para o primeiro ponto aí, né? Muito bom. E nós que temos a lição Versão do Professor, você vai ver que na página 86, ele vai dar aqui orientações específicas para que você possa ajudar seus alunos nesse aspecto das orientações quanto ao momento devocional. Então, aqui segue algumas sugestões que vocês podem, sobretudo, trazer como orientação. Mas vamos para o primeiro ponto, tá? Então, o primeiro ponto que ele fala, Bíblia, o livro para a minha vida. E aí ele tem 4 sessões, né? Nesse contexto. Um tempo e um lugar habitual, uma Bíblia aberta, um coração pronto para ouvir e um coração pronto para obedecer. Então vamos lá fazer as nossas observações juntos com relação a essa primeira parte, né? Bíblia, o livro para a minha vida. E eu já passo para você, para que você coloque aí suas observações, o que é que salta aos olhos, para que possamos juntos compartilhar com os nossos professores. Isso. O autor, ele cita o versículo que se encontra no Salmo 119, 97, né, que ele diz: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia, né, é o que lemos no início. Então, ele fala sobre para o crente, a hora devocional é a parte mais importante do dia. E como parte mais importante do dia, nós precisamos entender que ela tem prioridade. Né? Ela tem prioridade sobre as outras coisas. Né? Então, a oração e a meditação são hábitos essenciais na vida do cristão. Né? E orar e meditar, separar esse tempo diário é muito importante para que nós possamos nos conformar à imagem de Cristo, né? Então, nós precisamos dedicar tempo, né, para que a gente possa se conformar à imagem de Cristo. É preciso conhecer também a vontade de Deus, né, que está revelada nas Escrituras. E aí o autor, ele fala, né, novamente, sobre o alimento, né? A palavra de Deus como um alimento que alimenta a nossa alma. Assim como precisamos nos alimentar,
né, para alimentar o nosso corpo, a alma também precisa das escrituras para o seu crescimento, o crescimento espiritual, para a nutrição, a nutrição da alma e para renovar as forças, né, renovar as energias. Então, é importantíssimo que seja regular, né? Isso deve ser uma coisa regular. E aí ele fala sobre o recém-nascido que procura o seio da mãe, né? E essa deve ser a atitude do crente. O desejo, sentir o desejo, né? Buscar com intrepidez a palavra de Deus, sentir falta, ansiar aquilo a todo momento, né? Então, tem uma frase de Agostinho que ele diz o seguinte, que o cristão ele não deve apenas se alimentar, mas ele deve fazer como os animais que ruminam, né? Ele deve ruminar a palavra de Deus. Só quem sabe a verdadeira importância que a palavra de Deus tem, né, pode reconhecer o poder que ela nos proporciona, né? O poder de Deus em nossa vida. Exatamente. E o ruminar seria... lá na frente a gente vai ver que não é a quantidade, mas é a qualidade. Ou seja, o momento que você lê e busca pedir a Deus essa interpretação para que a gente consiga tirar os ensinamentos importantes, né? Então, ruminar esse processamento das informações. E a gente não precisa fazer isso de forma corrida. A gente precisa fazer isso de forma cotidiana para que a gente não comece a estabelecer metas que sejam inalcançáveis. Eu vou ler todo dia vamos dizer, um livro, aí não dá certo. Um capítulo, aí não dá certo. Comece aos poucos, para que naturalmente você vá crescendo gradativamente. Então, as coisas começam de forma gradativa, com essa perspectiva de alimento. Por isso que ele faz uma relação aqui com o maná. O maná dado para o povo, ele não era algo que deveria ser estocado, né? Ele tinha que ser de forma cotidiana. Toda manhã eles saíam dia após dia. Isso também está relacionado, né, à porção diária de alimento necessária para o crescimento, para que a gente consiga compreender as coisas de forma paulativamente, né, de forma correta. Então, precisa ser esse livro e eu preciso entender que esse momento é a parte mais importante da minha vida, onde eu vou alimentar a minha alma, tá? E aí, nesse contexto, ele já começa a dizer o seguinte: existem regras para isso. Existem orientações práticas para que você consiga exercer a prática do estudo bíblico. E é sobre isso que hoje nós vamos entender, porque o objetivo da lição é justamente isso: estabelecer sua hora devocional e, sobretudo, resgatar a prática do culto doméstico. São dois desafios que precisamos passar para os nossos alunos, desenvolver essa capacidade para que eles possam, sobretudo, colocar em prática. E nós também, enquanto professores, né, a gente precisa ensinar, mas, sobretudo, viver. Então, é um desafio para os nossos alunos e para nós também. E ele já começa dizendo assim, precisa ter uma hora certa. Porque se eu quero colocar uma rotina, na verdade, a rotina, ela começa com o horário. Rotina de acordar cedo para ir para a escola, a rotina do horário de ir para o trabalho, a rotina de almoçar. Tem pessoas que, quando passa do horário, dá dor de cabeça na hora de almoçar. Porque existe uma regra, tem um horário certo da gente ir para o banheiro, ou seja, o nosso corpo ele foi desenvolvido para respeitar uma rotina, seja de estudo, de alimentação, das necessidades diárias, do sono. Tem gente que não precisa mais de despertador para acordar. Naquela hora, faltando alguns segundos, a pessoa já está despertada, porque a nossa essência está construída para que nós exerçamos aí no nosso dia a dia uma rotina. E a primeira coisa que o autor coloca aqui é a escolha desse tempo.
E esse tempo se dá quando você define os turnos. E aí ele diz, ó, pode ser de manhã, de tarde, de noite. E as pessoas são diferentes, né, Júnior? Tem gente que, pela sua rotina cotidiana, o melhor horário é à noite. Tem gente que, dependendo da sua rotina, é à tarde, tem outros de manhã cedinho. Cada um vai ter uma rotina de horário. O meu horário não pode se adequar ao de Júnior. E, naturalmente, se a gente fizer essa observação, o meu horário não necessariamente precisa ser o dos meus filhos. Nessa rotina cotidiana no alimento diário, ele pode ter uma rotina de horário e eu outro. A gente pode ter uma comunhão no aspecto do culto familiar, doméstico, mas no alimento diário, na meditação diária, é importantíssimo esse primeiro aspecto. Qual é o horário que você vai estabelecer? E um outro aspecto que ele precisa colocar aqui, que ele coloca, é o local. Então, cada um tem um local na sua casa. Se não tem, precisa, né, encontrar uma forma mediante o horário para que esse local seja um local que não tenha barulho, que tenha uma luz que você consiga ler, que ajude você a ler, ou seja, que você consiga se concentrar. Ou seja, tem que ser tranquilo o suficiente para que você consiga colocar isso de forma prática. E uma coisa, isso precisa ser compartilhado, essa informação, Júnior. Você precisa dizer para a Laís, você precisa dizer para as crianças, nesse horário, neste local, papai está fazendo, né, a minha meditação. Importante, inclusive, que os nossos filhos saibam, para que eles também possam estabelecer o seu local e o seu momento do devocional, do momento onde você vai se alimentar. E isso precisa ser de forma cotidiana. Então, esta aqui é a primeira observação que ele faz com relação ao tempo e o lugar. Júnior, passo você aí, caso você queira complementar, e depois você já pode seguir para o próximo tópico, tá bom? Tudo bem. E aí o autor, quando ele fala sobre a hora certa, né, o ambiente adequado, tem esses tópicos que ele coloca aqui embaixo, né, a letra A, B, C e D. Ele fala assim, ocupar prioridade sobre qualquer outro programa. Então, é verdade. A gente tem que parar e entender o seguinte, o que é mais importante? Eu tenho uma hora e meia, vai ser o filme, vai ser a palavra de Deus, que eu não li hoje, sei lá. Mas a gente deve entender essa questão de prioridade e sobre o ambiente, né? É importantíssimo porque realmente a gente precisa ter um ambiente adequado. Não precisa ser uma biblioteca, não precisa ser um local... Uma mesa com ar-condicionado. Isso, não. Mas um local onde tenha silêncio, né? Onde você consiga ter atenção naquilo, né? Então, eu estava lendo um livro do autor James Sire, Hábitos da Mente, onde ele fala sobre isso, né? Às vezes até você coloca um som para tocar, não, eu vou ler a Bíblia, vou colocar um som, e aquilo ali já vai lhe atrapalhar. Então, na verdade, é necessário esse silêncio, né, para a questão de meditação. E ele chama isso, né, James Sire, de disciplinas intelectuais. Né? Ele fala sobre a solitude, silêncio, atenção, o pensamento lateral e a oração. Então, é basicamente isso que a gente vive, né? E é importantíssimo, né, a oração. Não só escolher a hora certa, o ambiente adequado. Então, devemos ter realmente como prioridade o tempo conveniente, né? A cada um se conhece, como você falou, sabe qual a sua melhor hora, né? E o mais silencioso e tranquilo possível, né? A gente realmente precisa desse tempo. Eu acho que realmente é muito saudável essa meditação. A palavra de Deus, esse alimento para a alma, né? Mas também nos traz uma certa tranquilidade, né? Você ouvir a palavra de Deus. Isso mesmo. Muito bom, Júnior. Então, já pode seguir para o segundo tópico. Fique à vontade. E aí ele fala sobre
uma Bíblia aberta, né? O segundo ponto. Deus fala conosco por meio da Bíblia, né? Isso que a gente falou. E aí o salmista, Salmo 119, diz, abre os meus olhos. Né? Então, há uma contemplação, né? Que a gente precisa abrir os olhos. A gente precisa que o Espírito Santo nos conduza nesse momento. Né? Não é apenas ler, como você falou, vou separar um livro inteiro para ler. Se a gente não pedir essa orientação de Deus para que a gente possa compreender as Escrituras, vai ser impossível. Vai ser impossível. Então, pedir esse auxílio ao Espírito Santo é nada mais, nada menos do que reconhecer a nossa limitação diante de Deus. A gente se humilhar, pedir ao Senhor que nos ajude, ter reverência pela palavra de Deus, porque a gente não está diante de qualquer coisa, mas a gente está diante da palavra de Deus. A gente está ali para ouvir Deus falar o nosso coração. E esse pedido, né, abre os meus olhos, pedir ao Espírito Santo que Ele nos ensinará. Então, isso é reconhecer a importância que essa palavra de Deus tem, que foi escrita pelo próprio Deus. E o autor, prosseguindo, ele fala sobre essa preferência à profundidade, como a gente falou, em vez de quantidade. Então, é muito importante isso, que a gente pare para observar as riquezas, né, que a palavra de Deus tem. É verdade, muito bom. Terceiro ponto, nós já vamos entrar num coração pronto para ouvir. Veja que de forma gradativa nós estamos orientando a você a como criar esse hábito da leitura. Então, se primeiro você escolhe o tempo, o momento, o local, agora é entender que não é através do seu mérito que você vai entender a palavra, e sim através do Espírito Santo, que ele vai possibilitar que venhamos entender, para que ele possa abrir os nossos olhos. E agora, uma vez a Bíblia aberta, eu preciso estar pronto para ouvir. E aí ele já coloca aqui a referência de Isaías 55:3, que fala sobre a graça que é oferecida a todos de forma gratuita. Ele diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Então, como alimento físico serve para o nosso corpo, os alimentos naturais, as frutas, as verduras, os legumes, né? A palavra de Deus é alimento para a nossa alma. E nos alimentando dessa palavra, nós vamos viver uma vida em abundância. Então precisamos estar com o coração pronto para ouvir. Estar com o coração pronto para ouvir é estar aberto ao que Cristo quer falar conosco. E isso não é o nosso dom. Precisamos pedir a Deus que Ele possa abrir não só os nossos olhos, mas também os nossos ouvidos nesse aspecto. Porque aí também o autor coloca o aspecto da parábola do semeador. O semeador, ele vai lançar a semente, nesse contexto aqui, o semente é a palavra de Deus, e essa palavra, ela vai ser colocada em diversos terrenos. E às vezes, nesse contexto, né, daqui da parábola, esses terrenos aqui somos nós. E aí, às vezes, o nosso coração está endurecido, o nosso coração tem muito mais questionamento do que a vontade de ouvir, de aprender. Então, às vezes eu não consigo possibilitar com que a semente da palavra possa despertar em mim um conhecimento, que ela possa entrar, penetrar no meu terreno para que eu possa aprender. Outros terrenos, outras pessoas começam com o hábito de receber a semente, aí vem uns espinhos que começam a sufocar. Porque se eu não coloco a palavra de Deus nesse momento como prioridade, vai vir uma tarefa para ser exercida. Vai vir alguma coisa que vai tentar ocupar esse tempo. E se eu não colocar essa
palavra, esse momento com prioridade. Esses espios vão sufocar, na verdade, Júnior, e naturalmente eu vou começar a deixar de exercer esse papel. Então, é um compromisso, sobretudo familiar. Eu preciso orientar a minha família para que não seja colocado nesse horário que foi definido, que foi construído em família, nenhuma outra atividade. E essa atividade seja uma prioridade. Então, você precisa criar um cenário para que você esteja pronto para ouvir, que não venha nenhuma interferência externa atrapalhar esse momento que você tem. Então, precisamos ouvir, porque ele coloca aqui, finaliza dizendo assim, a fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra de Deus. Então, precisamos exercer esse papel de estar com o coração pronto para ouvir. E eu tenho que preparar o meu terreno para que a semente ela possa germinar e, sobretudo, ela precisa e vai dar, sobretudo, uma terra fértil, ela vai dar frutos. Na verdade, Júnior? Isso, é por isso que esse tópico ele é uma continuação do tópico 2, né? Porque, assim, quando você reconhece, né, quando você ora ao Senhor, pede a Deus que Ele abra os seus olhos, né, quando a gente reconhece a dependência no Espírito Santo para que a gente possa compreender, aí a gente vai ser capaz de ouvir, né? E é de propósito que ele começa, né? Um coração pronto para ouvir. Opa, então quer dizer que eu não vou ouvir pelos ouvidos, mas com o coração. Né? Então, é diferente você estar aberto para ouvir a Deus. Então, por isso que precisa dar atenção de tudo aquilo que a gente falou. E como você disse, né, a fé vem pelo ouvir. Né? E a palavra de Deus, quando nós lemos, quando nós ouvimos, é o próprio Deus falando conosco. Então, pois é. E o ouvido da gente precisa ser seletivo, Júnior. Porque isso. o autor coloca lá no finalzinho, cuidado para que não venhamos ouvir vozes que não sejam a voz do verdadeiro pastor, né? Falsos ensinos, falsos conteúdos, e esses conteúdos pode ser que levem para a gente para um caminho que vai levar para isso. Então, muito cuidado com o que vamos ouvir para que a gente não possa ser contaminado. Isso, nas Confissões de Agostinho, né, ele fala muito que ouvia falar sobre o Evangelho, procurava entender, mas ele não conseguia porque ele tinha orgulho no seu coração. Então, quando a gente tem um coração, né, preparado, como você falou, um terreno preparado, isso foi o que aconteceu com ele. Né? Ele disse que só conseguiu entender verdadeiramente quando ele deixou o orgulho de lado, né, pela ação de Deus, a própria ação do Espírito Santo. E o autor fala aqui na aplicação, né, que devemos ouvir como ovelhas que conhecem a voz de seu pastor. E ele finaliza, né, com essa pergunta, né, você é capaz de reconhecer o ensino falso? Então isso é importante para o cristão. Importante. Eu só consigo reconhecer o ensino falso se eu conheço o verdadeiro. Exatamente. É por isso que a palavra de Deus fala sobre aquela ocasião, né, onde diz que o povo perece por falta de conhecimento. Conhecimento não é o conhecimento humano, mas é o conhecimento que vem à luz do próprio Deus. Não é qualquer conhecimento, não é um conhecimento geral, não, mas é o conhecimento de Deus. Né? Então, é isso que ele passa aqui nessa lição, né? E agora a gente vai para o tópico 4, né? Que não basta só ouvir, né? Estar pronto para ouvir, mas o coração pronto para obedecer. Pode seguir, Júnior, no seu comentário desse aspecto, por favor. Isso, então ele diz que só ouvir não é suficiente. Não é. Nós precisamos ser praticantes da palavra de Deus. Ser telespectador, ser apenas aquele que escuta, não é suficiente.
É como ele diz no final aqui, né? O maior conhecimento das Escrituras só terá valor se levar o crente à prática. Eu tenho um vídeo de John Piper que até viralizou. Ele fala assim, e é verdade, né? Que você pode estudar por longos 40 anos, né, e estudar teologia, se encher de livros, mas se você não nascer de novo, né, se você não tiver esse coração pronto para obedecer, né, não é apenas ouvir, mas esse desejo por obedecer, então não tem validade. Então a gente precisa viver a palavra de Deus, precisamos aplicar, né, tudo aquilo que a gente aprende nas Escrituras. Né? E esse tópico é bem prático, bem sucinto aí. Perfeito, exatamente. Então, e se você quiser aprender sobre prática, leia Tiago. Tiago é um livro super que ensina esse aspecto da praticidade aí, da aplicação, né, do cristianismo no cotidiano. Né? O livro de Tiago, do Irmão Jesus, é um livro pequenininho e você consegue fazer aí o conhecimento do que ele compartilhava, né, com os irmãos de sua época, né, a prática, né, do evangelho. Então não basta ser apenas ouvido, preciso praticar de forma cotidiana o que eu estou aprendendo. Pois bem, primeiro tópico, livro para a minha vida. Agora saímos do aspecto individual para um aspecto coletivo, para um aspecto onde nós, líderes do nosso lar, pais, temos o papel de colocar a palavra de Deus, o estudo em prática. E o homem é o sacerdote do lar. A mulher, ela está ali para nos ajudar. Mas o homem precisa ter esse comportamento de levar a sua família ao cuidado da leitura de forma devocional, ao culto doméstico. E esse já é o primeiro desafio, porque vivemos em uma sociedade onde cada um vai para o seu lugar. E aí vai dizer, Micaías, não consigo fazer todo dia. Hoje eu estava discutindo com as pessoas que trabalham, com os pedreiros aqui na obra, e eu estava discutindo sobre aspectos. Micaías, eu não conseguiria fazer um curso doméstico todos os dias, porque minha esposa trabalha num turno e eu trabalho no outro. A gente só se encontra lá certinho nos finais de semana. Então aproveita esse momento, né? Cada um tem o seu momento de crescimento diário, mas aproveita o momento familiar para que exista essa comunhão. E é algo que o autor coloca aqui que tem que ser do coração dos pais para o seio da família. Então, não espere que seu filho desperte o interesse. Você como pai, você como mãe, os pais precisam despertar esta ação. Micaías, nunca fiz. Eu fico até assim, nem sei por onde começar. Começa aos poucos, né? Segue essas orientações, né? Faz a leitura de um versículo, usa os recursos online para te ajudar a explicar, começa lendo, né? Para que a gente consiga, aos poucos, exercer esse papel. Porque, infelizmente, o autor coloca aqui, João, que essa prática era uma prática dos nossos pais e ela agora está se perdendo, né? Então, isso é extremamente preocupante, porque quando eu deixo de exercer esse papel na minha família, eu estou abrindo brechas que podem ser ocupadas por outras coisas do cotidiano, coisas mundanas, porque o ritmo da vida é frenético, ele sempre vai buscar ocupar, Júnior, o nosso tempo, com atividades, com eventos, com coisas que vêm estar relacionadas ao aspecto do entretenimento. Então, várias atividades vão querer ocupar essa agenda, mas precisamos entender que a Bíblia não mudou, é o que o autor coloca. A Bíblia continua sendo a mesma. Nós é que mudamos, mas precisamos fazer essa autoavaliação para que, em família, venhamos colocar essa ação em prática. Não é isso, Júnior?
Exato, né? Como você falou, a distração hoje ela ocupa muito, né, o nosso tempo, nossa época é muito bombardeada, né, por informações. Né? E esse versículo que ele coloca aqui de Deuteronômio 6, de 6 a 7, né, ele fala: nestas palavras estarão no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, delas falarás, assentado, andando, ao deitar-te, ao levantar-te. Então, é uma tarefa que exige tempo. Né? E como você falou, né, quando a gente vai voltar um pouquinho no tempo e ver como era a vida dos puritanos, que eles tinham um culto doméstico, no mínimo, uma vez por dia, no mínimo. Então, além dos cultos na igreja, né, além das reuniões, eles tinham esse hábito desse culto doméstico, né, realmente era muito realizado nas famílias, e isso é importantíssimo, né? Como o autor diz aqui, a Bíblia é o livro da família. E às vezes a gente tem uma dificuldade, se você não teve, né, na sua casa, nós como pais, como sacerdotes do lar, então se a gente não teve essa experiência, que a gente possa entender, né, e iniciar, né? Chamar os filhos, você vai ler, o outro vai orar, o outro vai cantar, e isso é muito importante, né? Não precisa fazer o recolhimento de oferta. Tem coisas no culto doméstico que não precisam ser feitas. O pastor estava falando recentemente, né, brincando, mas assim, o óbvio precisa ser dito. Então, você faz a oração, você faz a leitura, canta um louvor, né, e comece de você, né, como líder, né, Júnior? Exatamente. E, assim, eu tive muita dificuldade, né, quanto a isso, mas foi uma coisa que a gente conseguiu, né, não todos os dias, mas a gente tem o hábito, graças a Deus, de pegar e dizer: hoje é o dia da família, então as crianças, um lê, outro ora, isso já flui de forma natural. Então, se há uma resistência no início, a gente vai ver que, com o hábito, vai se tornando algo natural. Né? Tem dia que ele fala: é hoje, né, pai? É hoje, né? Aí a gente fala: vai ser hoje, vai escolher a música já. E isso é muito importante, porque isso une, né, a família. Né? Hoje em dia a gente vê que muitas pessoas se isolam, né, cada um no seu quarto, não fica distante. E esse é o momento de estarmos juntos, né, de estarmos compartilhando a palavra de Deus, né, de saber como é que foi o dia. Então, isso é muito importante para a família. Né? A gente vê que a família ela é bombardeada hoje todos os dias, né, e sempre foi assim. E esse culto doméstico, ele só fortalece, né, a família. Pode falar. E aí, o que o autor coloca é o seguinte: aqueles que têm o hábito, e coloca isso na conclusão, né? Muitos crentes não recebem todas as bênçãos da vida cristã porque não se aplicam no estudo da palavra. Porque deixam de usufruir de uma vida verdadeira e abundante, porque não exercem o cuidado devocional da leitura da palavra como alimento para as nossas vidas. E esse é o desafio que a gente precisa ter. A gente vai encontrar muitos alunos que já têm dificuldade de fazer a leitura da Bíblia, né? Ler de forma cotidiana é um mega desafio, mas a gente vai encontrar alunos que passam a semana toda e não lê a palavra. Só no domingo lá, que faz aquele acompanhamento lá da leitura tradicional e passa a semana toda sem se alimentar. Então, a nossa oração é que esse comportamento ele possa ser transformado, mudado, e que possamos a começar em mim, a começar em você, professor, mudar as nossas atitudes para que possamos compartilhar e vivenciar essa vida em abundância, né? Que quando a gente está bem alimentado, a gente fica feliz. Então, a ideia é que, uma vez que eu estou alimentado pela palavra,
eu consiga transbordar a felicidade e que isso possa contagiar o outro. Essa é a diferença de nós enquanto cristãos. A nossa alegria, independente da circunstância, ela é interna, porque a gente sabe, né, que mesmo numa vida cheia de desafios, a gente tem um fiel, justo juiz que nos consola, que nos acolhe e que nos garante uma vida eterna, né? Então, que possamos exercer esse conteúdo dessa lição, né? E o objetivo dela, ela possa ser praticada de forma cotidiana, a começar em mim, a começar em você, e que isso possa se contaminar para toda a nossa comunidade. Minha oração é que a gente cresça enquanto igreja, né? Cresça no compromisso da leitura da palavra, né, Júnior? Exatamente. Amém. A palavra de Deus, ela, como o autor diz aqui, né? Deus quer que o crente viva pela palavra diariamente. Então a gente vai ter duas coisas, né? Duas atitudes. Ou a gente vai amar a palavra de Deus, ou a gente não vai amar, né? Vai tentar fugir. Né? Muita gente ouve a palavra, se incomoda, né? E nós sabemos que todos os aspectos da vida cristã, eles devem ser regidos pela palavra de Deus, né? Então, é como nós vimos em outras lições, é uma bússola, é como um mapa, né? E ele termina, né, assim, fazendo uma pergunta, né? É assim que você tem vivido? Fica essa pergunta, né? E esse confronto, mais uma vez, que essa lição traz, é uma lição muito boa para ser discutida. Vale a pena o esforço de cada professor aí para trazer o máximo de conteúdo para essa lição, né, e buscar o interesse em despertar nos alunos, né, porque eu acho que esse foi o intuito, né, quando a gente parou um pouquinho para orar e escolher a revista, né, porque a igreja precisa, né, desse anseio pela palavra de Deus, né, e isso é importantíssimo, né, não pode ser deixado em segundo plano, né, como a gente viu nessa lição, né, deve ser a nossa prioridade. A palavra de Deus, ela deve fazer parte da nossa vida, não só uma vez na semana, não só no domingo, mas assim como nós nos alimentamos todos os dias, que a gente precisa ler a palavra de Deus, estudá-la, né, e aplicar em nosso coração. Amém. E com isso, meus irmãos, a gente conclui nosso podcast de hoje. É uma lição muito boa, temos 2 domingos para trabalhar essa lição, então aproveite, e eu espero que essa lição possa mudar as atitudes, não só nossas, mas também dos nossos alunos. Júnior, muito obrigado aí pela sua participação, que o Senhor te abençoe. Eu que agradeço, Deus abençoe a todos, e até o domingo, né, se Deus quiser. Se Deus quiser. Deus abençoe a todos. Pai.